Bom dia, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater sobre o projeto de lei 87/2024. Estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício financeiro de 2025. Lei orçamentária anual. Eu cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos, então, para compor a mesa, e já estão aqui conosco, o presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, o vereador Giordani Ramos, Gil Krug, e também a nossa colega, contadora da Câmara Municipal de Vereadores, servidora do quadro, senhora Cristian Silva. Registramos a presença e agradecemos a presença dos senhores e senhoras vereadores, vereadora Eva Valéria Lorenzato, Indiomar, vereador Gringo, vereador Rufa, vereador Gleison, vereadora Regina, vereadora Janaína, vereador Rudinei Candeia e vereador Inharã de Carvalho. Queremos, mais uma vez, agradecer as pessoas que estão ligadas a essa audiência através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e também agradecemos a imprensa falada, escrita e televisionada presente nesse ato, e também destacamos a presença e agradecemos a nossa imprensa comunicação da Casa e também da TV Câmara. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão de Finanças e Planejamento e Controle desta Casa Legislativa, com o intuito de promover o debate entre o poder público e a comunidade, buscando elaborar a mais completa e transparente lei de diretrizes orçamentárias. Reforçamos o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal no debate de pautas que impactam a sociedade, visto que o tema tem fundamental importância nos rumos dos investimentos dos recursos públicos. De imediato, nós queremos agradecer a todos e dizer que a Casa Legislativa tem, ao longo dos últimos anos, e destaco este último que estou como presidente da Casa, feito todos os esforços para democratizar a discussão. Evidente que democratizar a discussão não significa que existe consenso em todas as discussões e votações, mas a gente tem feito para que a transparência prevaleça e que todas as pessoas sempre tenham oportunidade, vereador Gil, de dar a sua opinião, de fazer o contraponto e principalmente democratizar as comissões que saíram da casa, que foram até as vilas, bairros, empresas. Também a questão do orçamento, o vereador Gil estava dando uma entrevista falando, Chorão, sobre as emendas impositivas de cada vereador, que o ano que vem passa para 2% em função de uma emenda proposta pelo vereador Gringo, mas também a emenda parlamentar de bancada, que este ano já chega a R$800 mil. Nós vamos ter em torno de 30 milhões de reais o ano que vem para discutir com a comunidade esses investimentos em muitas obras que poderão ser realizadas junto com aquele político que é o mais próximo da comunidade, que é o vereador, que é o que está no bar, que é o que está na igreja, é o que está na associação, é o que está na brigada, é o que está na escola, é o que está na rua, no shopping, conversando nas assembleias de trabalhadores. Então, desta forma, eu com muito orgulho, com muita alegria, agradeço a presença de todos e passo de imediato a presidência dos trabalhos para o vereador Gil, não sem antes agradecer a Carla, ao Jorge, e a toda a assessoria das nossas comissões, a procuradoria desta casa, Cristian, em teu nome, agradecer
todos os servidores, de uma forma ou de outra, ajudam a nossa casa funcionar. Todos os técnicos, todos os servidores que fazem com que nós estejamos, neste momento, discutindo um dos maiores orçamentos públicos da nossa cidade, da história, né? Mais de R$1 bilhão de recursos capitaneado principalmente pela população que paga o seu imposto e que quer que ele seja bem investido. Vereador Gil, muito obrigado. Siga os trabalhos como presidente da comissão que ora administra a discussão desse orçamento. Primeiramente, bom dia. Obrigado, presidente Saúl Spinelli. Bom dia, demais nobres colegas, público presente, entidades, Christian, parte técnica. Mais uma vez, como é de praxe, todos os colegas sabem, quarto ano, nossa quarta reunião, onde definimos principalmente nossas emendas impositivas dentro da LOA. Então, não temos muitas novidades para todo mundo. Sim, a principal função dessa audiência pública é escutar a comunidade, as entidades, para que participem aonde podemos destinar os recursos. A LOA, Lei Orçamentária Anual, trata-se de um valioso instrumento de gestão fiscal, como veículo de informação sobre a origem de receitas e destinação de recursos públicos, e principalmente um elo entre o planejamento e as ações governamentais, a fim de promover as necessidades públicas. Nesse contexto, tem-se as fontes da Receita Pública, destinações dos recursos orçamentários aos órgãos do governo municipal, autorização para abertura de crédito suplementar para determinado limite, anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes da LDO, indicação da reserva de contingência e crédito com finalidade precisa da dotação limitada. Informo que depois da explanação da nossa técnica Christian, irei abrir a palavra para todos os senhores. Peço que no início, quando fizermos as inscrições, no início da identificação, digam o seu nome e a entidade que representam. Então terá o tempo de 3 minutos para cada um fazer a sua livre manifestação. E lembrando que depois da nossa audiência pública, os gabinetes estão abertos, aí, as entidades, a população em geral, quiser conversar com os vereadores, aí com certeza serão muito bem resolvidos. Passo então a palavra agora com a nossa parte técnica da casa, doutora Christian, com a palavra. Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos tratar da Lei Orçamentária para o ano de 2025. Não tem como falarmos de Lei Orçamentária sem falarmos antes de PPA, que é a lei que define todos os objetivos estratégicos que a Prefeitura determinou para os próximos 4 anos. No nosso caso, nós estamos com um PPA em andamento de 2022, vigente até 2025. A Lei 5561 de 2021. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer programa que queira colocar, fazer emendas, estudar em relação ao orçamento, pode procurar isso nos anexos do PPA. Esse ano a gente discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Trata da reserva de contingência, das emendas parlamentares individuais e das nossas novas emendas de bancada, das prioridades de obras e serviços, das metas de arrecadação, riscos fiscais, programações financeiras, despesas com pessoal e alterações na legislação tributária. Então, foi isso que a gente discutiu na LDO para 2025. Já está aprovada Lei 5913 de 2024. E agora, esse momento em que a gente começa a discutir a Lei Orçamentária Anual, que trata da quantificação financeira. Quanto cada secretaria, quanto cada programa vai receber de investimento público para o ano de 2025. Então, as nossas leis orçamentárias, quando tratamos de PPA, estamos falando de planejamento, de LDO, de orientação,
e a execução vai acontecer na LOA de 2025. É o maior orçamento que o município já teve, 1.276.800.000 Então, isso tudo foi nos encaminhado pelo Executivo Municipal através da mensagem 55 de 2024, que estima a receita, então, esse valor é um valor estimado, e autoriza as despesas para o exercício seguinte. Inicialmente, falamos das receitas. As receitas, 82% delas, vão estar na administração direta, poder executivo e poder legislativo. Depois, na administração indireta, nós temos um Instituto de Previdência, o Hospital Beneficente Dr. César Santos e uma autarquia de saúde, a Capacemo. Então, 82,25% das receitas vão estar dentro do Poder Executivo, administração direta. Como é que se divide essas receitas? Em receitas correntes, que são todas as receitas oriundos de tributos. Então, temos impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços, outras transferências correntes, que é o valor que a gente recebe, o município recebe dos estados e do governo federal, e outras receitas correntes. Receita de capital, temos uma pequena previsão de apenas R$20 mil. E receita intraorçamentária. O que é a receita intraorçamentária? É a receita que o executivo arrecada, mas que transita a mesma receita entre o poder legislativo e entre as autarquias. Ou seja, não é um dinheiro novo, é um dinheiro que circula entre as entidades municipais e, por isso, é separado. Passado a questão das receitas, nós temos, então, as despesas. A nossa maior despesa fica, então, para o Poder Executivo, que é quem, através de suas secretarias, vai fazer chegar o serviço público ao nosso cidadão. Então, R$ 888.069,56%. Nosso Poder Legislativo, então, com a obrigação de legislar e fiscalizar o Executivo, com 33.500.000, correspondente a 2,62% deste orçamento. O IPASSO, o Instituto de Previdência, o Hospital e a Capacemo como administrações indiretas. Isso tudo perfaz 91% do orçamento previsto. E, a partir disso, nós temos mais 8% que ficam nas reservas. Reservas de contingência, reserva da Capacemo, da Autarquia de Saúde, e reserva do Instituto de Previdência. O nosso município, ele conta com 24 unidades orçamentárias, que é onde se dá a execução de todo o orçamento. Então, a Secretaria do Planejamento, ela organiza todo o orçamento e divide ele entre essas 24 unidades orçamentárias. A primeira unidade orçamentária que nós temos é a Câmara, depois vem as secretarias. Observem que todas elas têm um código. Esse código, quando a gente vai realizar as emendas impositivas, sejam elas individuais ou de bancadas, precisa ser utilizado tal qual consta na lei orçamentária. E aqui, então, nós temos o valor reservado para cada secretaria. Esses quadros vão ser
encontrados, então, na mensagem e no corpo da LOA. Nosso município, ele tem algumas aplicações que são obrigatórias. Hoje, Passo Fundo aplica 21% de recursos públicos em ações de saúde. Mas não é 21% do orçamento. São 21% de impostos, taxas e contribuições de melhoria e das transferências correntes, ou seja, não é todo o orçamento que conta para o cálculo desses 21%. E em educação, nós aplicamos 35%. 25% é constitucional e o adicional de 10% é oriundo da nossa lei orgânica. Afinal de contas, Passo Fundo é conhecido como uma cidade educadora. Para esse ano, então, nós temos o último ano das emendas individuais com o percentual de 1,2% da receita corrente líquida presente no projeto. Ou seja, esse ano ainda temos essa redação. Para o ano que vem, já temos uma alteração e passa a ser 2% do orçamento realizado ao ano anterior do projeto. Se esse ano fosse 2%, seria com base nas receitas de 2023. Então, o ano que vem, 2% das receitas realizadas em 2024. Esse ano, último ano de 1,2. Desse 1,2, 50% é obrigatório que seja aplicado em serviços de saúde. Para o cálculo, então, nós tivemos 1,073 bilhões como base de cálculo. 1,2, 12.881. Dividido pelos nossos 21 vereadores, cada um, então, tem 306.698 para aplicar com destinação livre e o mesmo valor para que possa ser aplicado com serviços de saúde. Lembro que os serviços de saúde aqui são os serviços de saúde que englobam a rede municipal. Ou seja, pode ser aplicado na Secretaria de Saúde e no Hospital Beneficente Dr. César Santos. Temos a inovação, então, das emendas de bancada, pelo artigo 155B da nossa lei orgânica, que prevê, então, 1% da receita corrente líquida no ano anterior ao envio do projeto, ou seja, das receitas que foram realizadas em 2023. Esse percentual é dividido pelo número de bancadas. Então, hoje, na Câmara Municipal, temos 10 bancadas. E não é pelo número de vereadores que tem em cada bancada. Dessa forma, as bancadas com mais vereadores deverão conversar para poder alinhar os seus projetos. Esse valor, então, ficou 1% de 858 milhões, se reservou, então, 8.582.000, o limite de R$ 858.200 para cada bancada. Observem, esses valores devem ser aplicados a projetos. Tem que ser suficiente para cobrir uma fase de execução do projeto. Não é possível, muitas vezes, indicar para um projeto inteiro, mas sim para
fases de um projeto. É limitado a 3 projetos por bancada. O que nós estamos sugerindo? Para que as bancadas procurem o executivo para saber quais são os projetos que estão em andamento. Até porque agora a gente não tem mais tempo hábil para solicitar quais são esses projetos. Então, de acordo com o interesse de cada bancada, poderá fazer essa seleção dos projetos mais viáveis a serem executados em 2025. De onde saem os valores que nós vamos trabalhar, principalmente dentro das emendas? Nós vamos trabalhar com os valores retirados do anexo 6. Para cada valor, nós temos que observar exatamente o programa. Então, vocês verifiquem que é um número imenso até chegar ao projeto ou atividade. Ele vai trazer ali 10, que é a Secretaria de Saúde, o 01, que é a unidade da Secretaria de Saúde, a função, e aí, dentro dessa função, até chegar no projeto ou atividade. Eu selecionei ali o 1831, que é muito utilizado, que é a construção, ampliação, reforma das unidades de saúde. O que ocorre, gente? Esse número tem que ser copiado com os pontinhos tal qual está aí. Senão, ele vai precisar de uma subemenda. A partir daí, eu destaquei aqui as rubricas mais utilizadas. Por exemplo, 33, 90, 39, outros serviços de terceiro. Isso é uma despesa corrente, é uma despesa para manter a máquina pública. Então, está ali o valor dela, R$ 1.800. É esse valor que vocês vão ter que colocar como saldo da rubrica. Se for obras e instalações, 449051, obras e instalações. Tem R$ 501.100 na despesa de capital. É esse valor que vai como saldo da rubrica. Quero equipar um posto de saúde, uma unidade básica, 449052. Equipamento e material permanente, tem R$ 1.000. Então, é aí que vai acontecer as emendas. Uma coisa que acontece muito nos nossos orçamentos, e é muito importante a gente falar, é a transferência de recursos. A transferência de recursos, ela se dá através da Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Esse ano já houveram várias conversas com várias entidades. E aí até eu coloquei ali o símbolo de algumas que são as que sempre nos procuram, né? Que é a PECAM, Concepro, Alma, PAI, CTGs, os nossos 2 outros hospitais da cidade. Às vezes fica a pergunta, posso transferir recursos para os outros hospitais da cidade? Sim, é possível. Mas o que ocorre primeiro é que, por regra de orçamento, primeiro nós atendemos a casa. O que é a casa? O Hospital Beneficente Dr. César Santos e a Secretaria de Saúde. Então, se assim a gente imaginar que esses serviços estão bem atendidos, é óbvio que se pode sugerir, então, atender as outras entidades e repassar recursos para outras entidades. Como é que a gente vai repassar esses recursos?
Existem 3 formas de repassar recursos para entidades sem fins lucrativos. A primeira dela é as contribuições. Então, são transferências correntes, para que eles possam aplicar em qualquer modalidade, e transferências de capital, que estão vinculadas à aquisição de bens ou imóveis, de bens permanentes. Não pode ser usado em serviços essenciais como assistência social, saúde e educação. Tem 2 rubricas que podem ser usadas nesse caso das contribuições. A 3350, e aí vocês vejam que antes a gente olhou, as rubricas elas tinham modalidade de aplicação 90, que é o quê? O poder público vai fazer. Na modalidade 50, nós transferimos o recurso para que alguém faça aquelas ações que o nosso poder público não consegue alcançar. Então, 335041 para contribuições, ou 445041 para contribuições que originem despesas de capital, ou seja, a aquisição de bens. Temos os auxílios. Os auxílios é a mais prática de aplicar, porque são transferências para as entidades sem fins lucrativos, justamente para a aquisição de bens de capital. Então, nos auxílios não existe a mistura. Vou utilizar lá 449042. Então, para aquisição de bens. E as subvenções sociais, que se tratam especificamente de transferência financeira para quem faz saúde, educação e assistência social. Então, nessas, há uma contrapartida de serviços por conta dessas entidades. 335043. Para facilitar, neste ano, tem, como nos demais anos, o modelo das emendas impositivas. Tanto de bancada, quanto das emendas individuais. O que a gente vai pedir para que os senhores observem na hora de elaborar essas emendas? Que a ementa seja clara. Ou seja, reforma da unidade de saúde do bairro tal. Isso vai na ementa. Você quer a reforma, a construção, a aquisição de equipamentos, exatamente aquilo que se espera realizar no ano seguinte é o que tem que constar da ementa. O órgão, que vai estar lá naquela tabela, por exemplo, 10 se for Secretaria de Saúde, 01 se for a Câmara, cada um vai ter a sua numeração. E a rubrica que vai trazer até a numeração da secretaria, ela vai da secretaria até a numeração do projeto ou atividade, seguido da natureza de despesa. Ela vai terminar naquele 339052, se for aquisição de material permanente. E aí ela é seguida de 8 zeros. Aquele número tem que ir tal qual está no projeto. Para facilitar, já veio ali, como teremos 2, de qual rubrica será retirados os recursos para cobrir essa emenda proposta. A única coisa que a gente pede é que se observe na hora de descontar o valor que se está propondo daquele saldo e que haja, então, a observância na questão do somar e diminuir valores, que costuma dar bastante problema.
Posso. Tá. Bom, para a questão das emendas de bancadas, foi criado no sistema do CITAR a repartição que leva o nome de cada bancada com os membros da bancada. Após a bancada realizar a sua emenda ou as suas 3 emendas, deverá ser assinada por todos os vereadores que compõem essa bancada. Então, vai estar lá em separado dentro da repartição para que vocês possam criar. A repartição também ela está para o líder da bancada, né? Ou todos têm acesso? Sim, então a elaboração das emendas de bancada será feita na repartição do líder. Tá bom? Quer falar? Sim. Então, o formulário ele foi colocado no sistema de uma forma para facilitar e objetivos, essas coisas vocês podem alterar. Só não vão poder alterar essa ordem para que as emendas elas sejam aprovadas todas no mesmo formato. Da mesma forma, nós temos as emendas, então, individuais. Também tem um modelo e sai de outra reserva. Então, vocês percebam que a reserva aqui é separada, é a reserva do limite de R$ 12.881.064. Vai funcionar da mesma forma que tem sido feito todos os anos. Também não podem ser, este formato não pode ser alterado. A gente pede que se observe exatamente a questão da ementa, fazer uma ementa objetiva, também na questão das justificativas. Vamos pedir, gente, eu sei que tem alguns gabinetes que escrevem um pouco mais, outros são mais sucintos, mas que essas justificativas, em 10 linhas eu consigo dizer exatamente o que eu queria. Não adianta escrever muita coisa e nem misturar assuntos. Porque a gente já teve emenda que pedia ampliação de serviços na Secretaria da Saúde, mas aí na justificativa se falou de SAMU, se falou de atendimento de urgência e emergência, e aí o executivo bateu o pé e entendeu que aquilo era no hospital, que não podia ser na secretaria. E eu disse assim, sim, mas a justificativa ela é ampla. Então, se ela é ampla, ela é na secretaria. E, por fim, restou uma emenda vetada. Então, se eu disser o que eu quero e aonde eu quero de forma objetiva, não resta dúvidas, porque às vezes não adianta eu começar a justificar dizendo que falta, porque que faltam serviços públicos que o município não consegue atender a todos, a gente sabe. Então, de uma forma sucinta, porque não adianta escrever 2 páginas de justificativa que, no final, pela mistura de assuntos, acabam gerando o veto dessa emenda. Bom, como não exibiu, eu vou deixar, gente, assim, para quem ainda não sabe de onde saem todos aqueles números que a gente falou, dentro do projeto 87, se vocês entrarem no CITAR, nós temos o projeto acompanhado da mensagem e dos anexos. O executivo encaminhou para nós todos os anexos em apenas um arquivo. Então, esse arquivo tem 239 páginas. Ele está lá dentro do projeto.
E dentro dessas 239 páginas, nós vamos procurar o anexo 6. Uhum. E daí, dentro desse arquivo, vocês vão procurar até o anexo 6. E aqui, dentro do anexo, nós vamos encontrar essa tabela aqui, que é a tabela que vai trazer, então, qual é a secretaria e todas as rubricas. Vou deixar algumas informações. Quando vocês forem elaborar as suas emendas, eu solicito que façam a leitura da nossa LDO, do capítulo que trata dos impedimentos das emendas. Porque se eu ler quais são os impedimentos possíveis, vai ficar mais fácil elaborar, então, as nossas emendas, evitando passar por esse momento dos vetos e depois possível derrubada de veto. Então, a gente evita essa discussão. Nos planejamos entre a Secretaria de Orçamento e as comissões para atender os vereadores da seguinte forma. Esse ano, então, nós recebemos mais um assessor dentro das comissões. Então, o Jorge vai estar disponível para atender todos os vereadores em relação às rubricas. Está com dúvida de secretaria, da numeração, pode procurar o Jorge, que ele vai estar disponível para ajudá-los nesse quesito. Quanto a questões redacionais, nós temos a Caroline e o João lá nas comissões que, na medida do possível, e se forem procurados com as emendas antes de serem protocoladas, podem fazer toda a conferência redacional. Isso vai evitar que essa emenda precise de uma subemenda e que haja um retrabalho e também talvez que ela seja vetada. Então, vai estar disponível a Caroline e o João lá na sala da Carla, nas comissões. A gente pede que até sexta-feira, até sexta-feira no máximo, essas emendas já estejam prontas, uma vez que o nosso cronograma é até segunda-feira. Só que se todo mundo deixar para segunda-feira, com certeza, os assessores não vão conseguir atender todo mundo. Principalmente porque agora nós temos a figura das emendas de bancada que até anteriormente não existiam, né? Se cada bancada quiser fazer as suas 3, são aí no mínimo 63 emendas, né? Então, a Carla solicitou para o Pedro, antes de realizar o protocolo, para que eles possam fazer uma revisão e poder avisar o gabinete, para que o gabinete faça os acertos necessários antes do protocolo. Porque depois do protocolo, a única maneira é ou o vereador retira e protocola novamente, ou acaba acontecendo uma subemenda.
e isso polui o nosso texto também quando começam a haver muitas subemendas. Então, no intuito de melhorar a questão redacional das emendas, e também a gente pede para que vocês observem emenda justificativa exatamente de acordo com aquilo que se está solicitando, questões de numerações da rubrica, então isso é digitação, tem que ser observado por quem faz, né, os objetivos e a soma. Então, da minha parte, era isso. A gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, Cristiano. Senhores, muito importante que a Cristian ressaltou no final, cuidem os prazos e cuidem as datas. Não deixem demais nobres colegas, vereadores e assessores para fazer nos últimos dias. Daí da correria dá atrapalho, depois vem a emenda vetada por erros, como vieram aqui agora. Foram erros, às vezes, de soma, erros porque é muita demanda nos últimos dias, não dá tempo de olhar direito, então não deixem para os últimos dias. E lembrando, o prazo não vai ser prorrogado, o cronograma já está apertado, tá bom? Então vamos abrir agora a palavra para as entidades civis, comunidade, cidadãos, passafundenses. Quem quiser, por gentileza, levante a mão aí, o João irá levar o microfone aí. Tiago, 3 minutos, peço que se identifiquem e falem a instituição, a entidade ou localidade aonde representam. Com a palavra, Tiago, 3 minutinhos. Bom dia a todos, então. Gostaria de fazer referência, então, na Lei Orçamentária Anual de 2025, a algumas promessas que o então candidato Pedro Almeida, hoje prefeito reeleito de Passo Fundo, fez aos professores na ocasião da sabatina do CMP, que haja previsão para algumas políticas que ele ofereceu aos professores, como, por exemplo, o 14º, o 15º do magistério, vagas da promoção do nível 3 da educação infantil, criação dos níveis 4 e 5 para contemplarem mestrado e doutorado na rede municipal. E eu tenho certeza que esse é o momento para que a gente fiscalize e recepcione aquelas, então, propostas que se concretizem em políticas públicas que o magistério tanto espera, bem como a valorização salarial do magistério junto ao piso nacional, né, tendo em vista que nós nos aproximamos da data do dissídio. Contamos com o apoio dos vereadores, né, temos certeza que 50% dos vereadores permanecerão no próximo mandato, né, e o magistério conta com o apoio de vocês. Obrigado. Obrigado, Tiago. Tiago representando o CMP, hein? William. Oi. Bom dia, amigos e amigas, presidente da comissão, vereador Gil, e todos os vereadores e vereadoras. Eu sou coordenador do núcleo da SERGS em Passo Fundo, e a gente veio aqui trazer um pouco das nossas demandas para os senhores vereadores, que é com relação ao paradesporto. A gente tem uma necessidade enorme de fomentar o paradesporto em Passo Fundo. Infelizmente, Passo Fundo está muito atrasado com relação ao paradesporto. Então, a gente veio aqui solicitar o apoio dos vereadores, o apoio da Prefeitura Municipal, para que as pessoas com deficiência visual possam ter a possibilidade da prática do paradesporto, como o futebol cego, o goalball, atletismo, xadrez, judô. Hoje, em Passo Fundo, a SERG tem trabalhando o atletismo, né, com relação à corrida de rua. A gente já desenvolveu em Passo Fundo o pedal da inclusão, onde
usa a bicicleta adaptada, onde vai o guia na frente e a pessoa com deficiência visual atrás. E nós queremos fomentar ainda mais o desenvolvimento da pessoa com deficiência no paradesporto. Então, a gente vem pedir esse apoio. O presidente da instituição vai pedir a palavra também ali. Então, agradeço e contamos com o apoio de cada um e cada uma aí. Obrigado. Obrigado, William. Peço só que se falem o nome e se identifiquem a instituição antes, por gentileza. Bom dia a todos. Meu nome é Glailton Winkler, sou presidente da Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul, a SERGS. Saudando o senhor coordenador da Comissão de Orçamento aqui desse município e todos os demais vereadores aqui dessa casa. Como o William bem disse, nós da SERGS é uma instituição que tem quase 57 anos de atuação no estado do Rio Grande do Sul. Ela atende pessoas de todo o estado, tanto na questão da reabilitação e muito mais, e também na questão do paradesporto, que é o nosso foco aqui. Então, nós já temos quase 3 anos de atividade aqui dentro de Passo Fundo. Como bem o William falou, a gente já trouxe um pedal da SERGS para cá, com o apoio do município. Já participamos de corridas de rua aqui de Passo Fundo e levamos atletas com deficiência visual para correr em outros locais do estado, fora do estado, inclusive na São Silvestre. Então, o nosso intuito é exatamente o que o William falou. Vim aqui buscar o apoio dos senhores vereadores dessa casa, para que entendam a importância do paradesporto na vida da pessoa com deficiência visual. Ela inicia como reabilitação e acaba mudando a vida dessas pessoas. Então, nós queremos o apoio, talvez por uma destinação de recurso, para que a gente consiga estabelecer e conte com o apoio de vocês para que a gente estabeleça um convênio formal com o município, para que a gente possa trazer toda a experiência que nós temos no paradesporto. Sabemos que tem outras instituições, como a PASSE, aqui, que faz um trabalho muito bom aqui na cidade. Não é o nosso interesse concorrer com o trabalho da PASSE. Nosso foco é realmente no paradesporto aqui. E nós sabemos que temos muitas pessoas com deficiência visual, inclusive jovens, que querem praticar esportes. Então, contamos com o apoio de vocês, tanto para que a gente consiga estabelecer uma sede aqui, formal, que nós sejamos parceiros do município e que possamos atender, inclusive todas as pessoas com deficiência visual aqui das escolas e de toda a sociedade de Passo Fundo que estão necessitando dessa oportunidade de vida. Então, contamos com o apoio de vocês e nós da SERGS estamos à disposição para colaborar com o município também. Muito obrigado. Obrigado. Bernadette. Bom dia. Maria Bernadette de Matos, presidente de Simpasso, servidores municipais. Agradecemos a presença de todos aqui, na pessoa do vereador Gil, presidente da comissão, demais vereadores que estão aqui presentes nesse momento muito importante, que é um momento onde que a gente está planejando o ano de 2025 com relação à questão do orçamento. Na mesma linha, como o meu colega Thiago colocou, temos uma preocupação muito grande, porque houve promessas durante o período da campanha e que implicam diretamente na vida dos nossos servidores. Então, nós queremos políticas públicas que atendam às necessidades dos nossos servidores. Nós temos várias demandas que estão represadas há anos com relação, exemplo, enquadramento de padrão de servidores de algumas categorias, e também queremos uma atenção especial dos nossos vereadores no sentido de políticas que atendam à questão dos servidores que se encontram hoje inativos. Por muito tempo, eles recebiam uma percepção com relação ao Vale Alimentação que fazia parte da renda, compunha a questão do orçamento. Então, queremos políticas que atendam também esses servidores, que trabalharam e honraram por muitos anos
o nosso município, né? Então, queremos esse olhar, essa atenção especial e o apoio dos servidores com relação aos nossos colegas da ativa hoje do quadro geral. Muito obrigada. Obrigado, Bernadette. Mais alguém? Por gentileza, o nome e a instituição. Bom dia a todos, meu nome é Milton, eu sou presidente da Associação de Moradores do Loteamento Ilho Ferreira, na Grande São Cristóvão. Bom, pessoal, senhor presidente, nós já encaminhamos ao poder público a construção de uma nova UBS no loteamento Ilho Ferreira. Pela promessa feita pelos 3 candidatos a prefeito aqui em Passo Fundo, nossos problemas de saúde acabaram em Passo Fundo. Certo? Sugiro aos senhores vereadores que não esqueçam das emendas impositivas. Inclusive, no nosso bairro lá, nós temos esses problemas. Eu faço parte também do Conselho Municipal de Saúde e lá estiveram 5 ou 6 vereadores que vão colocar emendas impositivas para resolver o problema do famoso GERCOM aqui em Passo Fundo, para acabar e eliminar as filas de exames e cirurgias aqui em Passo Fundo. Sugiro também aos senhores vereadores, devido à promessa dos 3 candidatos a prefeito, a construção de mini quadras poliesportivas nos bairros. Devo até parabenizar o senhor prefeito por uma questão de justiça, que ficou muito bonito o chimango. Nós precisamos do chimanguinho nos bairros. Que os pais não têm tempo de levar os filhos lá no chimango. Mesmo porque favoreceu o pessoal do centro. Os que têm condições de se deslocar até o chimango. Então peço aos senhores vereadores que as emendas impositivas, principalmente, sejam colocadas nessas 3 áreas. Eu, por uma questão de ser o presidente do bairro, sugiro a construção, que já colocamos, já elaboramos um projeto, está protocolado, com aprovação, inclusive, da secretária Cristine, no loteamento Ilho Ferreira, a construção de uma nova UBS, na nossa praça lá, uma quadra mini poliesportiva, e os senhores vereadores que estiveram na reunião do Conselho, que não esqueçam das emendas impositivas que prometeram colocar para acabar com as filas das consultas e dos exames. O famoso GERCOM, que eu até raiva estou tendo desse cara agora. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais havendo para se manifestar, agradecemos a presença de todos, de todas as entidades, todos os cidadãos passofundenses, demais nobres colegas, e mais uma vez reforçamos aos colegas que se atentem às datas para não ocorrer atropelos e no final perdermos por pequenos detalhes as nossas emendas impositivas que são tão importantes e direcionadas à nossa comunidade. Um forte abraço e meu muito obrigado. Damos encerrado a audiência pública. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.